uma introdução. Quando estiver ao vivo, você já me dá o ok, porque... Já está ao vivo? Agora? Pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um culto. Fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que Deus fará maravilhas. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, amém? Responde aqui para mim a seguinte pergunta. Quem quer vencer em 2026, diga glória a Deus. Vou perguntar mais uma vez. Quem quer vencer em 2026, diga glória a Deus. Eu também quero vencer em 2026. E olha, meus amados, Deus nos deu uma palavra muito poderosa nessa vigília, de alinhamento espiritual. Quando nós sentamos aqui nessa madrugada, do dia 31 para o dia 1º, Deus falou sobre muitas coisas que a gente precisa entender. E a principal delas é que o mundo espiritual, ele não está suspenso. Não é uma coisa que acontece aqui, aí depois você volta a viver sua vida, depois volta ao mundo espiritual. Depois você volta a viver sua vida, depois você volta para o mundo espiritual. Não. O mundo espiritual está acontecendo nesse exato momento. Ele existe e coexiste com essa realidade natural que nós vivemos. Então, assim como o teu mundo interior, dos teus pensamentos, eles vão fluindo, das tuas vontades, dos seus sentimentos, das suas emoções, e deste lugar, assim também é o mundo espiritual. E nós precisamos aprender a nos alinhar, a nos posicionar no mundo espiritual com sabedoria, com a direção de Deus. E essa palavra que eu vou dar para vocês hoje, eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção. Quem está mais no fundo, chegue mais para frente, chegue mais para perto, fique aqui mais próximo, para que você possa ouvir mesmo e entender de verdade. Para que não seja só mais uma palavra que você vai vir aqui, vai ouvir, vai escutar, vai embora e sua vida continua a mesma. Não! É a prática dessa palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Então a pergunta é, mais uma vez, quem quer vencer em 2026, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aprender hoje como vencer. Chega de ir mais um ano com as mesmas metas, com os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. Eu vou tocar numa ferida e vou perguntar para você, tem alguma coisa que você escreveu nesse projeto de vida que você já repetiu algum ano? Talvez sim. Talvez tem coisas aqui nesse projeto de vida que você já escreveu em 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, e chegou 2026, o mesmo pedido. Ou seja, você nunca venceu. Mais um ano está iniciando e eu quero perguntar para você, você quer ser mais um fracassado nas suas metas em 2026? Você quer que mais um ano as coisas que você deseja, que você sonha, que você quer realizar, não aconteçam? Porque se você não quiser, é só você continuar do jeito que você está. Então quem quer 2026 vai ouvir essa palavra hoje aqui e vai sair daqui com a porta fora, com a decisão de mudar, com a decisão de executar o que Deus vai falar aqui hoje. Amém? Então você tem que aprender essa palavra. Para a gente vencer em 2026, a gente precisa começar não por fora, não pelo casamento, não pelo trabalho, não pelas pessoas, pelas coisas externas. Nós precisamos entender, irmãos, e foi isso que Deus mandou eu falar para vocês aqui hoje, que os verdadeiros vencedores de 2026 primeiro vão vencer a si mesmos. Primeiro vão começar a triunfar sobre si mesmos. Porque o verdadeiro fracassado não é aquele que não alcançou uma bênção, é aquele que não tem capacidade de vencer a si mesmo. Então, se você quiser entrar mais um ano e sair mais um ano com os mesmos pedidos de oração, com os mesmos propósitos, com os mesmos sonhos, sem cumprir, sem realizar, é só você continuar deixando-se vencer por si mesmo. Você se vence, você se cansa, você não executa. Então Deus quer que você vença a você. E você vai entender por que é esse embate. Existem dois de você dentro de você. E o próprio apóstolo Paulo pregou sobre isso. E eu estava até pensando sobre isso. Nós vamos ouvir a palavra do apóstolo Paulo. Nós moramos na cidade de São Paulo, uma cidade muito bem sucedida. Tudo isso é espiritual. Você pode ter certeza que essa cidade ela é bem sucedida também por carregar o nome deste apóstolo. Porque foi ele que ensinou o que eu vou pregar para vocês aqui hoje.
E essa palavra ela começa com uma reflexão muito profunda sobre por que a gente não consegue vencer. Sobre os pecados, as falhas, as limitações. Porque eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. E você vai decidir qual que é a boa e qual que é a ruim. Amém? A boa é que tudo que você sonhou e tudo que você quiser, você pode alcançar. Só depende de você. Aí você vai ver qual é a boa, qual que é a ruim, se tem uma ruim, se tem uma boa. Tudo hoje só vai depender de você. E se você quiser alcançar, você vai. Vamos lá? Romanos, capítulo 7. Vamos a partir do versículo 14. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Amém, gente? Então eu fiz todo esse suspense aqui, porque foi um pequeno suspense, para você começar a entender qual é o lugar que eu tenho que iniciar, pastora, para eu vencer. Os seus erros, os seus problemas, as suas falhas, tem que ser o seu ponto de partida. Se você continuar agindo ou no 8 ou no 80, você vai continuar igual. Você tem que se alinhar, entrar no caminho. Qual é esse caminho? Ele já está começando a ensinar. Você precisa começar a revisitar os seus erros, os seus traumas, as suas falhas. Não para você ficar com 8 ou 80. Que 8 ou 80? Tem pessoas que você não pode corrigi-las. Você não pode falar dos defeitos dela. Você não pode falar dos seus pecados, dos seus erros. Por quê? Elas têm um comportamento muito extremo, ou para um lado ou para o outro. Veja se você se encaixa em nenhum desses. Alguém fala de alguma coisa errada que você já fez, ou de alguma coisa errada que você costuma fazer. Aí você vai para um extremo, que é assim: ah, mas também eu não presto. Ah, mas também eu não valho nada. Ah, mas nada do que eu faço é certo. Tudo que eu fiz é errado. Você está errado só de ter esse pensamento. Você está num extremo. Ou você vai para o outro extremo, que é pior ainda, talvez. Você se apoia nos seus próprios erros, se justificando. E a Bíblia diz que o justo não se justifica. E aí você fica: não, mas eu sou assim mesmo. Isso daqui é normal, todo mundo faz. É um erro que todo mundo erra. Continue desse jeito que você vai ver o inferno que vai ser a sua vida. Ou é um 8 ou é um 80. Mas o que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala dos erros? Pastora, se não é para eu me sentir um fracassado, um derrotado, e nem para eu me justificar, nem para eu me apoiar nesses erros, o que eu tenho que fazer? Eu preciso entendê-los para superá-los. Eu preciso me posicionar com sabedoria e entender que, apesar dos meus erros, eu tenho um Deus que tem um propósito na minha vida. E eu preciso superar essas falhas que são minhas. Mas primeiro eu preciso reconhecê-las. Nós temos uma geração de pessoas antigas que não aceita ser corrigida. O pessoal, muitas vezes do passado, ou você fala para eles: você me criou, isso aqui foi errado. Aí eles respondem a você: ah, mas tudo que eu faço não presta, tudo que eu faço é errado. São pessoas que elas não sabem entender. Está tudo bem você ter falhas, porque você é ser humano. Elas não aceitam as falhas dela. Talvez você está assim. Ou você está igual muitas vezes. Desculpa falar dessa forma, mas eu preciso pregar o que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas que elas recebem um diagnóstico de autismo, de TDAH, uma comorbidade, alguma coisa, e elas se apoiam nesse diagnóstico para todo tipo de problema. Não, eu sou assim porque eu tenho esse diagnóstico. Não, eu sou assim mesmo porque eu sou assim, porque eu nasci assim. Na verdade, nada que diz respeito a você devia te justificar de pecados. Você devia falar: então como que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando no caminho, ele está dizendo assim: a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então eu tenho consciência de que eu sou ser humano, de que eu preciso de um Salvador. Eu não vou usar os meus erros nem para me destruir, para eu falar que eu não presto, que eu não sirvo mais para nada, que eu não tenho um propósito de Deus na minha vida. E eu também não vou usar os meus erros para justificar que é natural, por eu ser homem, eu viver pecando. Por eu ser mulher, eu fazer isso aqui do jeito de qualquer jeito. Então eu preciso parar de me justificar, de viver ofendido, de viver magoado, de viver justificando. É como um pai e uma mãe. Se o pai e a mãe recebeu o diagnóstico para o filho de uma comorbidade, de alguma coisa que ele não pode mudar, ele tem que educar o filho do mesmo jeito. Mas a gente vê crianças mal educadas, desculpa falar dessa forma, mas é só um exemplo para você entender. E aí a pessoa justifica: não, é porque ele tem isso, é porque ele tem aquilo. Não, é porque você não educou.
Porque tem coisas que é questão de educação. E independente do que a criança tem, ela tem as limitações, ela tem os limites dela, ela tem as falhas dela, ela tem as dificuldades dela, mas você não pode falar para ela, ó, por causa dessa sua dificuldade, você nunca vai poder ser educado, você nunca vai poder ter capacidade. Isso é mentira. Se você pegar histórias de superações, são pessoas que conheceram os seus problemas, que entenderam que as suas limitações eram grandes, mas elas superaram. Então, quando eu conheço as minhas fraquezas, quando eu falo como o apóstolo Paulo, eu sou carnal, vendido sobre o pecado, é apenas um entendimento que meus olhos estão sendo abertos. Espera aí, eu sou falho. Eu preciso de um Salvador. Eu tenho erros. Eu tenho uma carne que não está aqui para me ajudar, e sim para me atrapalhar. Isso é uma consciência que eu tenho que ter. Eu tenho essa sabedoria. Então você vai para a academia. Você chegando lá na academia de pilates, na academia de qualquer coisa, o professor fala, ó, você tem um problema, isso aqui seu é muito fraco. O que você tem que fazer? Nunca mais você tem que fazer um exercício dessa parte do seu corpo? Não, você tem que fortalecer. É ali que você vai trabalhar mais, com mais dedicação. Porque está fraco e não pode estar fraco. A mesma coisa essa palavra. O apóstolo Paulo começa uma das reflexões mais profundas que fez ele se tornar um dos maiores pregadores da história. E ele começou falando das suas falhas. Ele sentou e começou a pensar, eu sou carnal, vendido sobre o pecado. A minha natureza humana é suja. Tudo que eu quero e tudo que eu desejo fazer é errado. E se eu fizer o que eu quero, eu vou para o inferno. E se eu fizer só o que eu tenho vontade, eu não vou me levantar. Nós temos aqui na nossa igreja uma geração de pessoas que, independente da idade, têm se mostrado vencedoras. Por quê? Porque não olha para as suas falhas, para as suas limitações, não se justifica. Não, mas você sabe o que é isso e aquilo. Não, eu vou me levantar e vou fazer e vou executar e Deus vai ser comigo. E nós temos também uma outra geração de pessoas que estão começando agora, que foram batizadas, que começaram um trabalho, que começaram uma vida com Cristo, aceitaram a Cristo, mas não conseguem romper. Elas dão um primeiro passo positivo. Elas começam bem, elas vêm uma vez para a igreja, elas ouvem uma palavra, elas tomaram uma decisão de começar a caminhar uma vida com Cristo. Só que são pessoas que não têm força para ficar de pé. A carne delas vence elas facilmente. O relógio desperta, ela aperta e volta a dormir. Aquela vontade de falar besteira bate e ela vomita aquela porcaria que veio do coração dela. O que acontece? São pessoas que não conseguiram vencer a si mesmas. Nesse ano de 2026, o seu maior inimigo é você mesmo. Se você quiser vencer 2026, você tem que vencer primeiro você. Você tem que vencer primeiro a sua carne. Você tem que vencer primeiro os seus pecados. Senão o teu pecado vai te derrubar. Vai destruir teu casamento. Vai destruir seu ministério. Vai destruir sua vida financeira. Vai destruir sua vida espiritual. Porque o seu maior inimigo é você. O apóstolo Paulo teve essa consciência. A lei é espiritual. A lei é uma ordem de Deus. Mas se eu fizer o que eu quero, eu sou carnal. Se eu falar da maneira que eu desejo, eu vou perecer. Vamos ver? Vamos mergulhar com ele nessa profundidade, dessa revelação, dessa reflexão? Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Veja, eu quero repetir pela 300ª vez aqui. Ele não está se justificando. Ele também não está se martirizando. Ele está se conhecendo. Ele está tomando consciência de que a carne dele é pecadora. E enquanto você tiver esse corpo que você tem, você e eu vamos ser pecadores também. Enquanto você estiver vivo aqui nessa terra, você vai ser pecador. Você pode se santificar o máximo que você quiser. Você vai muitas vezes não para o pecado da prostituição, nem para o outro. Mas aí você vai para o pecado da arrogância, achando que você é espiritual demais. Achando que você é muito paciente. E aí você peca também. Porque toda falta de humildade é pecado. O Senhor Jesus contou uma parábola. E ele disse que essa parábola era do publicano e do pecador. Já leram? Já ouviram essa parábola? A parábola diz o seguinte, que teve um homem publicano, cobrador de impostos, rico, membro do sinédrio, que andava corretamente, que era dizimista. Ele entrou na igreja, no templo, e começou a orar.
Olha a oração dele. Senhor, eu te louvo porque eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu faço tudo direito. Senhor, eu te louvo porque eu sou dizimista fiel, porque eu faço tudo certinho, porque eu. E a Bíblia diz que Deus não recebeu a oração dele. E na mesma reunião entrou um homem pecador, que nem os olhos ele queria levantar aos céus. E a oração dele do último banco foi bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem falho, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou sujo. E Deus ouviu a oração do pecador. Essa tem que ser a nossa oração. O apóstolo Paulo disse: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quando você pensar em falar uma besteira para alguém, saiba que você é 10 vezes pior do que aquilo que você acha que o outro é. E você vai entender isso nessa palavra de hoje. Vamos seguindo. 15. Porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Para você entender de uma maneira fácil, eu vou perguntar para você: quais são as suas metas para esse ano? Responda para o seu coração. O que você quer? Quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Diga aleluia. Eu também quero. Quem quer prosperar? Diga graças a Deus. Quem quer ter saúde? Diga Deus é bom. Eu também quero. Então, o que eu quero é isso. Mas o que eu faço para alcançar isso? É aí que está a coisa. Ele diz: o que eu quero, isso eu não faço. O que eu faço, eu não aprovo. Então, eu quero ter saúde, mas eu não me exercito. Eu não como direito. Qualquer porcaria que vem, eu mando para dentro do meu corpo. Então, eu quero uma coisa e faço outra. O meu objetivo não está alinhado. É isso que eu quero que você entenda. Você tem uma guerra dentro de você. Você é 2 em 1. Você pode desejar muitas coisas boas. E eu digo mais ainda. Se você não tem desejado, sonhado novos sonhos, novos propósitos, novas conquistas, projetos, tem tido propósitos no seu coração, como a gente está fazendo aqui como projeto de vida. Eu quero alcançar, eu almejo isso, eu almejo aquilo. Você também não está bem. Você está deprimido. Porque quem está deprimido não vê futuro. Agora, quem está bem, mesmo que não tenha condições, sonha alto. Porque a fé não custa nada. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E a palavra que você ouve aqui é de graça. Amém? Então, a primeira coisa é você ter sonhos, ter projetos, ter propósitos. Ele diz: o que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero isso, aquilo outro. Então, esses são os meus desejos. Eu quero isso. Mas eu não faço por onde alcançar isso aqui. Então, tem muita gente: eu quero estar bem com Deus, mas você ora, não. Então, o que eu faço é o que eu não aprovo. Eu levo uma vida relaxada. Eu levo uma vida onde a minha carne me vence. Aonde eu desejo muito e recolho pouco. Por quê? Porque eu não tenho me posicionado para fazer o que eu quero. Eu quero ter isso, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer aquilo, mas eu não guardo, eu não honro. Então eu quero ter um bom casamento, mas eu não quero ser um bom marido, uma boa esposa. Eu faço tudo o contrário. Ele está falando aqui: ter consciência de que o que você quer ainda não foi alcançado, porque o seu eu interior não está executando o que você deseja. Então, irmão, vamos ter que alinhar isso aqui, vamos ter que empurrar. Empurra as tuas metas e as tuas práticas. Talvez a vitória que você deseja está na renúncia que você ainda não fez. Vou repetir. Talvez a vitória que você deseja está na renúncia que você ainda não fez. Você não abre mão de fazer a sua vontade. Então o apóstolo Paulo está falando: eu sou assim também, eu sou ser humano. Eu tenho 2 dentro de mim. Um é a minha carne, porque eu sou corpo, alma e espírito. E o outro é o meu homem interior. Eu quero. Na hora que o relógio toca, eu aperto lá o botão e viro para o lado e volto a dormir. Eu não consigo orar. Eu não faço, eu não me posiciono. Irmãos, hoje eu quero que você vença um dia de cada vez. Pare de olhar: mas o que vai ser lá na frente? Não me interessa. Eu preciso vencer o meu eu hoje. Eu preciso olhar para a minha carne
e dizer assim para ela: volta amanhã, porque hoje eu te derrotei. Amém ou não amém? Você precisa fazer isso. Quem quer vencer em 2026 não vai começar de fora para dentro, vai começar de dentro para fora, vai começar a fazer o básico, o mínimo. Eu pergunto para você e você responde para você: qual é a coisa que você está protelando fazer? Que há tempos que você está: amanhã eu faço, deixa para depois eu resolvo, e vai empurrando com a barriga. Essa semana, tem que ser na primeira semana do ano, você tem que já executar. Porque para você se tornar uma pessoa vencedora, você tem que se tornar uma pessoa executora da vontade de Deus. Então o Paulo disse isso: se eu faço o que eu não quero, o que eu aborreço eu faço. Versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que significa isso? Se o que eu quero, que o meu homem interior quer, se o que o homem espiritual do meu coração quer, eu faço, eu consinto com a lei que é boa. Mas eu não quero, a minha carne não quer orar, não quer vir para a igreja, não quer perdoar, a minha carne não quer se comportar bem. Então, se eu faço o que a minha carne não quer, eu consinto com a lei que é boa. A direção, a decisão é sua. Quem vai vencer hoje? Você tem que, a partir de hoje, levantar todos os dias de manhã e tomar uma consciência e uma decisão consciente. Quem vai estar na condução da minha vida hoje? É a minha carne ou é o meu espírito? Porque eu tenho duas opções para eu me guiar, me conduzir nesse dia de hoje. Às vezes você está querendo recolher, vencer o mundo, mas repito, você não está vencendo o dia de hoje. E, irmãos, a luta é muito grande, mas você pode ter certeza que se você deixar Jesus te salvar e te conduzir, você não vai ter arrependimentos. Então, quais são as minhas metas? O que eu estou fazendo para que essas metas se realizem? Para que elas aconteçam, para que essa colaboração que eu tanto sonho, eu tanto quero, eu tanto desejo. Irmão, papo é fácil, falar é fácil, eu tenho que começar a fazer. O que eu fiz hoje para fortalecer o meu homem interior, o meu espírito? Então ele disse, ele está refletindo, o apóstolo Paulo, vamos ler de novo? Eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu começo a vencer a mim mesmo, se eu começo a fazer o que eu me propus a fazer, se eu começo a dar lugar a boas práticas, eu consinto com a lei que é boa. A lei é espiritual. Então eu começo a viver uma vida diferenciada. 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então ele está se avaliando. Se eu começo a fazer coisas contrárias à lei, quem está executando a condução da minha vida? É a minha carne. A carne que habita em mim. Essa carne não presta para nada. Só presta para você morar dentro dela. Se você continuar fazendo o que a sua carne quer, você vai perecer, você vai para o buraco. Você está tendo hoje uma oportunidade única de Deus, de ter essa consciência. Se eu continuar fazendo o que eu quero e não vencer a mim mesmo, eu vou perecer. Mas se eu começar a deixar o Espírito Santo me conduzir, a minha vida vai ser diferente. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Essa dói. E é para doer, em todos nós, começando por mim. Faz quanto tempo que você não pensa isso? Na minha carne não habita bem algum. Mas você continua alimentando a sua carne, porque você acha que a sua carne é boa. Você acha que os seus sonhos são bons, que os seus desejos são agradáveis. Você acha que é justificado você fazer as coisas conforme o que faz sentido para você. Por isso que Deus não é glorificado na sua vida. Por isso que mesmo você tendo a salvação, você não consegue vencer. Entra ano e sai ano e os papéis continuam com os mesmos propósitos e pedidos de oração. Porque você ainda não falou isso aqui. Você tem coragem de falar isso para você?
O apóstolo Paulo foi muito corajoso. Ele disse muito forte: eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Se você se ofende e se importa, falaram mal de mim. Charles Spurgeon, se eu não me engano, essa frase é dele. Pois eles falaram muito pouco, porque eu sou muito pior do que o que eles falam. Você tem essa consciência de que você é muito pior do que o que você mesmo pensa sobre você? Nós todos somos muito piores. Se você fosse falar só o que você quer falar, você sabe onde é que você ia parar? Talvez até na cadeia. Se você fosse fazer só o que você quer fazer, sabe o que ia ser de você? Você ia perecer, você ia, sei lá, tomar um tiro aí na rua, que você ia arrumar um outro doido pior que você, porque você só faz o que você quer, e misericórdia, o que ia ser? Então, o Paulo teve essa consciência. Em mim, na minha carne, não habita bem algum. Na hora que eu quiser te corrigir, eu sou pastora sua, você é minha ovelha, eu tenho que ter paciência com você. Um dia eu cheguei aqui também e não sabia o que é que eu tinha que aprender. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender, eu não posso me sentir superior a você. Por quê? Porque na minha carne continua não habitando bem nenhum. Eu continuo não tendo nada de bom para oferecer a ninguém. Tudo que tem de bom em mim é Cristo, mas a gente quer se sentir melhor do que as pessoas. O crente quer se achar melhor do que os outros. Ele quer se sentir bem porque ele se consagrou. Ele quer se sentir bem porque ele jejuou, porque ele orou, porque ele está na igreja. Não, irmãos. A nossa carne, esteja a gente na igreja ou fora dela, continua não tendo nada de bom. Nós vamos continuar tendo olho mau. É uma palavra dura, mas é uma palavra para quem quer vencer em 2026. Se você quiser vencer, você precisa ter consciência de que a sua carne é podre. É um lixo que quer destruir a sua vida. Se você fizer só o que você quer, você vai acabar com você mesmo. E se você quiser vencer, você tem que começar a vencer a si mesmo. A não se orgulhar a si mesmo, a não deixar a arrogância em você, a não deixar o pecado em você e começar a ser humilde como Cristo foi. E começar a dizer: Senhor, eu preciso de um Senhor para me salvar. Porque mesmo que eu seja uma pessoa inteligente, bem posicionada, eu ainda assim não tenho nada de bom em mim. O que Jesus disse? Sem mim nada podereis fazer. E o que a gente pode fazer sem Cristo? A resposta é uma só: nada. O que de bom você pode desejar no teu coração, no teu espírito, que não veio de Cristo? A resposta é uma só: nada. Qual é o seu sonho, o meu desejo, o seu projeto? O meu desejo, o meu sonho, o meu projeto vai me destruir. Agora, se eu pegar o projeto de Deus para mim, se eu pegar o sonho de Deus para mim, eu vou vencer, eu vou ser feliz, porque o sonho dele é maior. Porque ele é grande, ele é o meu Deus. Então, Paulo está refletindo. Ele está dizendo: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Enquanto você estiver pensando: não, mas isso daqui que eu acho é bom. Não é. Para pensar melhor. Vai mais fundo. Veja de um outro ângulo, você vai ver que é ruim também. Não, mas isso aqui que é que eu tenho uma consciência que eu tenho assim, que eu não quero ter filho, porque isso aqui é bom e não sei o que, não sei o que lá. Para pensar, vai de outro ângulo, você vai ver, mesmo que naquele momento para você aquilo é bom, vai de outro ângulo, você vai ver, se for só a sua condução, aquilo não é bom. Parece bom, mas vai mais a fundo. Você vai ver que é uma formação da sociedade que foi moldando a sua mente, seu coração, seus pensamentos. Você fala: não, mas você sabe o que é? É porque não está dando certo, e eu tenho uma boa intenção, porque eu quero ser feliz e fazer feliz. Não é isso, não é. É porque você está na carne, no pecado, você quer agradar a sua carne. E se você enxergasse o propósito de Deus para a sua vida, você não ia fazer a sua vontade e o que você acha. Você ia fazer o que Deus manda você fazer. Porque o que Ele manda você fazer veio dEle. O que vem de Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu te pergunto, a igreja está preparada para essa palavra? Não está, mas vai ouvir do mesmo jeito. Nós temos que pregar. O Paulo falou e eu tomei essa pancada e você vai levar também. Porque só vai vencer em 2026 quem entender isso. Eu não tenho nada de bom em mim e acabou. Não tenho. Você chegar aqui e pedir alguma coisa de mim para você, você está perdido. Eu não posso te oferecer algo meu. Mas eu tenho talento. Não tenho. Você não entendeu? Eu não tenho mesmo. A mesma coisa você. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Não é de mim, não sou eu. Eu não tenho um bom plano, uma boa estratégia. Tudo que há de bom em mim é Cristo.
É Ele, é a palavra dEle, Ele que tem que me salvar. Por quê? Vamos continuar aqui com o apóstolo Paulo. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Eu até quero, eu acho bonito, eu acho louvável, mas eu, de mim mesma, assim, sabe? Se eu estivesse sozinha, solto, tomando uma decisão por mim, eu não vou conseguir realizar o bem. Se de manhã cedo eu não levantar e não primeiro agradecer, colocar o meu dia diante dele, a minha decisão vai ser ficar ali mesmo, do jeito que eu estou. Se eu começar a ver as notícias do dia, o que eu vou pensar? O mundo está perdido, não adianta eu ir trabalhar, não adianta eu fazer nada bom. Se eu me guiar por mim, eu não vou realizar nada bom. Agora eu preciso do meu Salvador para entrar na minha frente e ajudar a minha vida. Amém? É aqui que está o segredo da vida da pessoa que vai vencer. O que o Senhor está falando para mim, Jesus? Em mim, eu sozinha, não tenho nada de bom. Mas se o Senhor estiver em mim, eu vou. Vamos lá? 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita, você não entendeu ainda. Você não se livrou 100%, abre aspas, do pecado. Você tem que pedir perdão sim todos os dias. Porque se você deixar a sua carne ser conduzida pelos seus próprios pensamentos, o pecado vai ser o condutor da sua vida. Você ainda é carne, isso aqui é ser humano, ó. Isso aqui ainda tem desejos, ainda tem projetos, ainda tem planos. A carne ainda está viva. Então o apóstolo Paulo está falando, se eu faço o que eu não quero, eu quero ser de Deus, eu quero ter saúde, eu quero ser de oração, eu quero ser próspero, eu quero honrar a Deus, eu quero que o nome dEle seja glorificado no meu casamento, na minha vida, no meu ministério, é isso que eu quero. Mas eu não faço o que eu quero, eu faço tudo o contrário. Já quem é que está na condução da minha vida? O pecado que habita na minha carne. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Então, se você se batizou, desceu as águas, você venceu a si mesmo, você matou o velho homem, você tem que permanecer na palavra de Cristo todos os dias. Levantar e dizer, ainda tem uma cruz para eu carregar. Existe essa palavra. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma renúncia. Ainda existe uma renúncia para a gente fazer todos os dias. Porque nós continuamos sendo seres humanos, que temos desejos, que temos pensamentos, vontades, que temos falhas, que temos erros, que somos impacientes. Ou você já venceu toda a sua ansiedade? Tudo está vencido, tudo está certo. Não, irmãos. Só vamos vencer quando nos livrarmos do corpo do pecado. Quando Jesus voltar. Quando a gente receber um corpo glorificado, por que você acha que nós precisamos do corpo glorificado? Porque a nossa natureza é caída. E as pessoas vão ficando na igreja e vão esquecendo disso. Por isso que na igreja nós vamos começando a ver um chateado com o outro. Daqui a pouco o pau vai quebrar, viu? Você vai escutar o apóstolo Paulo falar um negócio aqui que, meu Deus do céu. Isso acontece. Mas por quê? Porque, ainda que sejamos servos de Cristo, quem está na condução ainda é o pecado, ainda é o meu emocional que está me dirigindo. Ainda é o meu pensamento, eu arquitetei muitas coisas e eu pensei segundo as minhas vontades, e é isso que eu apresento a Cristo. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha que forte. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Olhe para mim. Quantas vezes, quando você ia perdoar, você sentiu que você ia sair por baixo? É o mal com você. Quando você ia estender a mão, você falou, não, deixa Deus trabalhar. É o mal que está com você. Não é Deus que está trabalhando. Deus está trabalhando, óbvio. Mas a sua parte de amor e misericórdia você tem que fazer. É claro. Então, o que ele está falando aqui aos nossos corações? Que
Quando ele quer fazer o bem, quando ele quer ter paciência, vem o quê? Vem o natural, aí a pessoa explode, aí a pessoa briga, vem os desejos, e não é só você, é todo mundo. Quando eu quero fazer o bem, você tem todos os dias de manhã uma decisão para tomar. O que você quer fazer e o que você vai realmente fazer. Isso é a liberdade que Cristo conquistou para você. Você pode vencer a si mesmo. Por quê? Versículo 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então olha para mim, eu nasci de novo. Eu fui gerada de semente incorruptível. Então existe ainda uma batalha espiritual, uma guerra. Isso tudo ele está chegando nessa conclusão. Ele está observando ele mesmo. Ele está, igual eu falo para vocês, você não pode tomar tudo como verdade. Ele está se analisando. Está falando assim, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Só que eu tenho prazer na lei de Deus. Essa é uma verdade minha, do meu coração. Eu amo a lei de Deus. Só que quando eu quero executar, parece que o mal está comigo. Então ele observa, tem dois dentro de mim. Tem quem Deus quer que eu seja e tem quem o pecado quer que eu seja. Se eu morrer com o pecado na condução, eu vou perecer. Se eu deixar o homem interior que tem prazer na lei de Deus ser fortalecido, palavra da vigília da virada, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se eu me fortalecer na palavra, eu nunca vou me sentir prejudicado por fazer o que é bom, por perdoar, por limpar a minha mente, por me consagrar. E assim sucessivamente. Continuando aqui a leitura, versículo 23. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, isso aqui é terapia, sabia? Mas é espiritual. Não é carnal. O Paulo estava falando das suas falhas, estava escrevendo das suas limitações, dos seus problemas, dos seus erros. E quantas vezes você revisitou os seus erros? Não para ficar, eu não presto, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Ou para ficar, mas é assim mesmo, todo mundo faz. O justo não se justifica. E ele também não se martiriza, ele se observa. Veja, eu vejo nos meus membros do meu corpo, o quê? Uma batalha sendo travada. O homem interior sendo fortalecido pelo Espírito. E o homem carnal fazendo o quê? Lutando para tomar a condução da minha vida. A ofensa, eu quero ser ofendido, eu sou magoado, eu sou uma pessoa que fica ali. Então, se eu deixo isso, a insatisfação, a revolta, a tristeza, as más palavras, as conduções negativas tomarem a frente, quem me conduziu não foi o Senhor, nem o homem interior que tinha que estar no comando, mas sim o homem carnal. Então, eu sou dois que estão lutando dentro de si. Você tem essa consciência? Que dentro de você tem essa guerra, essa batalha? E às vezes nós estamos achando, não, eu sou santo, eu sei tudo, eu sou de Deus, porque eu faço tudo certo. Se eu estou vencendo a mim mesmo para fazer o que é certo, não é pela minha capacidade, nem pela minha força. Essa é a conclusão que ele está chegando. Vamos lá, vamos junto com ele? Versículo 24. Miserável homem que sou. A gente tem que acordar todos os dias, irmãos. E desculpe, eu sei que talvez você queria ouvir uma palestra motivacional, às vezes é bom, de vez em quando é bom, não sou hipócrita, não. A gente teve aí 2024, 2025, o ano dos coachings, né? Muito coaching, muita palavra que vai para cima, mas talvez, nesse ano de 2026, o melhor que você pode fazer é acordar de manhã e ler para você todo dia o versículo 18, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Todo dia de manhã se lembrar, a minha vontade não é boa, mas a de Deus é. Todo dia de manhã talvez você tenha que ler o versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O salário do pecado é a morte. O verdadeiro convertido, ele fala isso. Miserável que sou eu, quem vai me ajudar? Como diz o Chapolin Colorado lá, né? Quem poderá me defender? Ele está nesse pensamento.
Quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso que a gente é cristão. Gente, olhe para mim. É por isso que a gente está na igreja. Você não está aqui por acaso. Eu e você estamos aqui porque nós precisamos de um Salvador. Porque se a gente for se salvar, a gente vai quebrar a nossa própria cara. Porque enquanto nós estivermos ganhando a nossa alma, a Bíblia diz que nós estamos, na verdade, perdendo. Quem quiser salvar a sua alma tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. E quando eu acho a minha salvação, ela está na renúncia, que eu não quero fazer. E se eu fizer a renúncia que Ele está me pedindo para fazer, é a vitória que eu deveria alcançar já há muito tempo, mas eu não consegui ainda. Então Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará? O que vai ser de... Pastor, e agora? Porque eu achava que eu tinha pelo menos assim um pingo de bondade em mim. Você está ouvindo essa palavra? Você chegou aqui achando que, nossa, eu vou vencer. E ouviu o quê? Porque você consegue. Vai lá. E você chega aqui para ouvir a palavra. A pergunta foi, quem quer vencer em 2026? Aí todo mundo, eu. A resposta é, você não consegue. a palavra é, você não tem capacidade. Parece que está vindo ao contrário, para te inverter. Mas não é. É para te dar consciência. As pessoas mais bem posicionadas da face da terra são as pessoas mais conscientes. Eu tenho consciência das minhas limitações. Eu tenho consciência dos meus erros. Eu tenho consciência que se eu pegar esse caminho, eu vou perecer. Se eu continuar com essa amizade, eu vou para o buraco. Se eu continuar com essa prática, com essa ofensa, com essa amargura, com essa insatisfação, eu vou perder a minha salvação. Se eu continuar deixando a minha vontade vencer a mim mesmo, e eu não colocar Deus na frente, eu vou perecer. Então, o apóstolo Paulo fala no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Diga graças a Deus. Esse é o ano da sua vitória. Mas não pela sua bondade, nem pela sua capacidade, porque elas não existem. Mas eu dou graças a Deus pelo nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga, eu preciso de um Salvador. Diga, eu preciso de um herói. A gente precisa, irmãos, todos nós. Chega de, não porque você é guerreiro, não porque você é forte, não porque você pode. Às vezes, você tem que ouvir, é justamente, você não pode não. Você não consegue não, esquece esse negócio aí que não está dando para você. Você precisa de Jesus para te ajudar. Você precisa dele. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Com a minha carne, eu vou continuar servindo a lei. Ah, mas eu vou fazer tudo certo. Tudo bem, você pode até fazer tudo certo. E pode dar tudo errado? Pode. Eu já vi muitas pessoas que fizeram tudo certo. Vida sentimental, casaram bonitinho e deu tudo errado. Por quê? Porque elas não deixaram o homem espiritual conduzir. Elas foram vencidas pela própria carne. E aí, você vê muitas pessoas que elas se sentem falsas. Ah, parece que eu estou usando uma máscara. Oh, fulano é falso. Não é. Todo mundo é assim. Não existe uma pessoa que seja boa toda, não. Todos nós estamos numa luta, numa guerra. Na hora que você olhar uma pessoa que está sofrendo, que apareceu o pecado dela, que ela está com dificuldade, que é uma pessoa que está fazendo as coisas erradas, não aponta o dedo para ela não, porque você é pior do que ela, só que ninguém sabe ainda. O X da questão é, aquela pessoa está deixando o pecado que está habitando na carne dela conduzir. Se você deixar o pecado conduzir 5 minutos, você vai ver que você vai ficar pior do que ela. Nós temos essas mesmas premissas. Se eu for falar para você o que eu quero que você escute, você vai sair daqui sem entendimento espiritual. Eu não posso te dar o que eu quero, eu preciso te dar o que o Espírito Santo está me dando para dar para você, para te conduzir. E então a gente precisa ter esse entendimento. E aí ele chegou nessa conclusão, mas não acabou a palavra ainda, viu? Ele está no caminho aqui. Com a carne eu sirvo a lei do pecado. Com o meu entendimento eu sirvo a lei de Deus. Então o que eu faço agora? Vamos ver agora a continuação? Ele continua falando, só que agora em Gálatas, capítulo 5. Vai lá para frente um pouquinho. Não acabou não, presta atenção,
Porque isso é uma reflexão muito profunda, que o apóstolo Paulo levou anos para fazer, que ele escreveu a várias igrejas, e que foi o próprio poder de Deus nele, para a gente não perecer na nossa arrogância. Gálatas 5. Todo o capítulo 5 vai te ajudar. Se você quiser ler ele inteiro na sua casa, leia. Mas eu vou, como eu falei, pescar alguns versículos para a gente poder encerrar em Efésios, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Quem encontrou, diga graças a Deus. Ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Veja, é a continuação praticamente do Romanos 7. Se eu tenho liberdade, se eu estou fazendo o que eu não quero, eu queria fazer o bem, mas eu estou fazendo mal, é porque eu estou tendo uma liberdade. Amém ou não amém? E essa liberdade tem que ser usada com entendimento. É o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Todos nós temos. Você tem duas opções, a melhor do mundo e a pior do mundo. Você pode tomar qualquer uma das duas. Então ele diz assim: não use a liberdade para dar ocasião à carne. Você tem liberdade, mas aproveita ela com sabedoria. E diz mais: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém, gente? Então, quando que eu sei que a minha carne está sendo vencida? É quando eu tenho paciência com os meus irmãos. Quando eu aprendi a servir uns aos outros em amor. Quando eu entendo que talvez você não está no mesmo nível de batalha que eu, mas talvez eu já passei por esse. Você só está num tempo diferente, mas nós somos iguais. Então, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Quando você vê alguém na igreja que precisa de uma oração, não vire as costas. Ah, mas essa pessoa está errada. Ah, mas essa pessoa, ela fez um monte de coisa errada. Quer dizer então que você é o santo e ele é o leproso, então? Não é assim, não. A palavra de Deus está ensinando aqui: servi-vos uns aos outros pelo amor. Recebemos a correção, recebemos o puxão de orelha, a instrução, mas nós temos que nos ajudar uns aos outros. Irmão, não desiste não, tá? O perfeito é só Jesus, vai dar tudo certo. Senhor, só mais um dia que eu vou ter paciência. Aí você fala isso. No outro dia você repete: Senhor, só mais um dia que eu vou ter paciência. No outro dia você repete: Senhor, só mais um dia que eu vou ter paciência. E assim você vai vencendo. Faça essa oração. Olhe para você, veja essa guerra e diga para a sua carne: volta amanhã, quem sabe você vai ter mais sucesso. Hoje o Espírito vence. Amém ou não amém? Você precisa começar a vencer a si mesmo. Os verdadeiros fracassados de 2026 são aqueles que não vão vencer a si mesmos. Eles vão agradar a si mesmos. Eles vão tomar decisões que são boas para eles. Eles vão optar pelas próprias prioridades e aparentemente podem até ser bem-sucedidos, mas vão ser os verdadeiros fracassados. Porque o verdadeiro vencedor, ele faz isso aqui. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás o teu próximo como a ti. Aí eu falei para vocês que a pancada ia vir agora. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros. Eu falei assim: meu Deus, falava desse jeito? Foi desse jeito mesmo que ele mandou a gente falar aqui, escreveu. Mas, gente, como é que vocês querem ser espiritual se vocês não suportam nem vocês? Vocês vivem se mordendo, se devorando uns aos outros, se agonizando. Vocês não têm paciência nenhum com o outro que está dentro da igreja? Quer ir para o mesmo céu, mas não aguenta ficar na mesma igreja. Já quer ir, não, é porque o fulano... Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, como é que vai ser o céu? Não vai dar, você não vai chegar lá. Versículo 15 ainda. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Aí vem o principal, que é o segredo, versículo 16. Ah, mas como é que eu vou fazer, pastora? É simples. Digo, porém, andai
em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não é fácil, é simples, mas não é fácil. Então eu preciso fortalecer o meu espírito. Olhe para uma pessoa que você fala assim, essa pessoa está vencendo. Não pela bondade dela, nem pela capacidade dela, mas porque ela está conseguindo obedecer a Deus. O que ela fez? Pergunte para ela. E você vai ter um pouquinho de ajuda. Ela jogou fora alguns pensamentos que ficavam só atrapalhando, pode ter certeza disso. Ela relevou o peso e o pecado das pessoas que ela ama, porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então ela teve misericórdia, porque quem quer ter misericórdia sobre si, tem que derramar misericórdia sobre o outro. Porque a Bíblia Sagrada diz que com a mesma medida que a gente mede os outros, nós seremos medidos de volta. Então, irmãos, andai em espírito. Todo mundo aqui tem desejos, todo mundo aqui é ser humano. A questão está, eu não vou cumprir a concupiscência da minha carne. Não, eu vou voar na cara dela, vou fazer... Não, pela minha naturalidade, pela minha carne, eu faria isso. Mas eu não vou cumprir a concupiscência da... Irmãos, a gente fala muita besteira. Só fala besteira. Estamos cumprindo a concupiscência da carne. Quem fala tudo que pensa, não está sendo espontâneo, não. Está sendo doido. Porque você está abrindo portais no mundo espiritual para o cão vir atacar você. Digo, porém, não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Aí ele explica de novo, olha a reflexão que ele tem. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então você dá ordem em você. Quem vai me conduzir não é a minha carne. Esse pecado que está no meu olho está queimado, repreendido, amarrado, anulado em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou honrar o meu cônjuge. Foi com essa pessoa que eu fiz uma aliança. É com ela que eu vou permanecer e vou glorificar o nome do Senhor através da minha fidelidade a ela. Amém ou não amém? Então você vai honrando. Você vai fazendo o quê? Andando em espírito. Andar em espírito, irmão, não é ficar espiritual com a Bíblia debaixo do braço. Deus mandou. Isso aí não é espiritual não, tá? Às vezes isso aí está pior do que o carnal. Mas é suportar uns aos outros. É começar a falar dos seus problemas também. Você precisa ser sincero com você. Repito no início da palavra. O início da palavra é o ponto de partida para o sucesso. Você não tem capacidade de falar dos seus pecados do passado. Você não suporta falar, não quer que ninguém toque no assunto. Tem alguma coisa errada com você. Porque você pensa no passado para melhorar o presente e mudar o futuro. O Paulo falou dos pecados dele. Quem somos nós para não falar? Não, eu achei que estava tudo bem, pastora. Aí eu comecei a falar, comecei a chorar. É, porque você precisa resolver muita coisa. Você está fingindo que não tá, que está resolvido, mas não está. O crente ele tem o costume de achar que agir pela fé é fingir que está tudo bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você está vendo o diagnóstico, a situação, mas você está agindo pela fé. Agindo Deus, ninguém impedirá. Olha, eu soube da sua situação. Realmente, é difícil, isso aqui aconteceu. Mas Deus é comigo, vai dar tudo certo. Eu estou na palavra, eu estou confiando. Isso é agir pela fé. Não é fingir que está tudo bem. Ah, pastora, você sabe o que é? É que quando falam que eu errei, eu me sinto tão para baixo. Está tudo bem. Está tudo bem, aceita. Porque você errou mesmo. Está tudo bem você se sentir para baixo. Mas você precisa se levantar. Amém ou não amém? Ah, pastora, quando falam que eu não fui suficiente, parece que estão me colocando já uma pá de cal na minha cara. Não é assim, você tem que vencer esse sentimento. A mesma coisa, o contrário. Ou é o 8 ou é o 80. Pastora, quando falam dos meus erros, quando eu falo dos meus pecados, eu sinto que se eu falar muito, eu vou estar me justificando. Não, o justo não deve se justificar. Não, eu estou assim é por causa disso, viu? É por causa desse aqui negócio que eu estou assim. Você já está se justificando. O justo não se justifica. Você está usando de ocasião do seu problema para falar por que você está agindo assim. E o Paulo falou, eu não posso fazer isso. Eu vou falar dos meus erros
para eu me levantar e fortalecer as minhas portas. Se você já monta uma armadura na sua frente, quando alguém fala dos seus erros, você já está errado. Porque não dá para tratar o que você não deixa a pessoa acessar. Como é que vai tratar se ninguém toca? Como é que vai tratar se ninguém fala? Como é que vai resolver se ninguém limpa? Amém ou não amém? Tem coisa que é ruim, é chata, mas é o que vai resolver. Quando eu falo disso, eu lembro de uma vez quando eu era criança, eu estava com a minha família em casa e a gente comeu, todo mundo comeu banana amassada. E eu fui a primeira que terminei e voltei com todos os pratos de todo mundo para a cozinha. Era criança mesmo, acho que tinha uns 7, 8 anos. E tropecei, sei lá, caiu o vidro. E o caco de vidro bateu e pá, cortou aqui no meio, ficou pendurado. Olha lá, eu tenho 8 pontos aqui, 7 pontos por causa disso. Então, na hora que cortou bem, foi bem fundo, o que a minha família fez? Colocou uma toalha de tanto sangue que saía, eu fiquei parecendo, sabe aquele... Fui lá para o hospital, corri. Quando eu cheguei lá, o médico não ficou apertando. O que ele teve que fazer? Tirar a toalha, abrir, meter uma injeçãozona lá dentro do que já está rasgado, eu lembro até hoje, foi agradabilíssimo, né? Tanto que eu me lembro. Para poder fazer o quê? Anestesiar, para ele poder tratar e costurar. Então, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz: o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está tocando na ferida dele. Ele diz: olha, eu bem sei que em mim, na minha carne, não habita nada de bom. Enquanto você estiver pensando, a minha carne é boa, eu tenho bons projetos, eu não tenho, não. Eu preciso buscar a Deus para ver se o que Ele está me dando é realmente o que eu estou querendo. Se eu estou desejando uma coisa e Deus está falando outra, eu preciso ficar com o que Deus está falando. Que Deus fale mais ao coração de vocês. Amém, igreja? Em nome de Jesus.